E aí, galera, esse é o Conversão. Eu sou o Alisson, estamos aqui para mais um episódio muito legal, falar de uma coisa muito bacana. A gente vai falar um pouco de gestão, né, Hamilton, de empresa, de pessoas. Hamilton aí de novo, ó. De novo, mais uma vez. Fala, galera! Mais uma vez, estaremos juntos na próxima também. Realmente, pelo visto a gente está unido por um cordão umbilical que não tem muito jeito. Nós trouxemos hoje a Ludmila. Ludmila aí. Prazer, galera. Ludmila Honra. Gomes. Nós vamos chamar a Ludmila de Lud. Ela falou que gosta de ser chamada de Lud. Lud é advogada, estrategista de negócios. Então nós vamos falar de muita coisa bacana hoje, né, Lud? Hoje vai ser um dos melhores. Vamos bater um papo super legal sobre empresas, sobre cenários atuais. Sim. Lud, a gente, quando chamou você, já começando a puxar um primeiro bate-papo aqui, o nosso negócio é um negócio novo, né? Eu e o Hamilton entramos num negócio novo, então a gente tá aí completando um primeiro semestre, né, Hamilton, do negócio. E a gente tem notado muito na prática, né? Embora a nossa experiência com tanto o Hamilton no que ele cuidava da parte dele de negócio, que ele pode falar um pouquinho, quanto a minha parte de gestão, a gente tem notado um mercado que, assim, com mudanças, assim, muito rápidas, muito velozes, como eu não tinha visto antes, sabe? Em todo momento que eu fiz gestão, eu não tinha visto uma velocidade tão grande nessa mudança. Então, quando eu até coloquei, a gente pensou no título da ideia da gestão inteligente, o futuro um pouco ou hoje desse mercado, você, assim como nós presenciamos isso, vemos isso, você acredita também que esse mercado hoje, essa velocidade realmente é maior dessa transformação e, acreditando nisso, as estratégias de negócios, elas se transformam muito mais rapidamente? Você também vê isso acontecendo com aqueles que você ajuda, com quem você auxilia, com quem você está ali para, de fato, trabalhar o negócio, a gestão de negócios? Com certeza. O que é importante a gente sempre falar? O contexto em tudo ele é rei. O que isso quer dizer? Existem princípios que eles não mudam. Vamos falar sobre estratégia de negócios, que isso vai encaixar em qualquer área, qualquer uma. Se você vende bolo no pote ou se você está tentando vender uma mansão high ticket, é igual. Nós temos 2 cérebros numa conversa normalmente. Então, essa venda, ela acontece entre 2 cérebros. E os princípios cerebrais, eles são os mesmos que eram há 1000 anos atrás. O que vai mudando? O contexto. E o nosso contexto hoje, ele vem de uma mudança radical dos últimos 10 anos que parece ter sido de 100. Por causa do comportamento das pessoas. O que acontece aqui? Você estuda o comportamento, você reage a isso dentro do seu negócio, você adapta o que precisa ser adaptado, você inova o que precisa ser inovado e você mantém os princípios. Porque se você só se adapta, se você tenta inovar, mas você não leva em consideração os princípios atemporais, você vai nadar e morrer na praia. Que é o que acontece muito. Lud, quais são esses princípios? O princípio, por exemplo, de que o ser humano, ele sempre compra por um sensor emocional. Em qualquer venda. Compra emoção. Compra emoção. Ele vai comprar vários tipos de emoções. É claro que para cada produto, alguma emoção ela se sobressai. Então, por exemplo, os commodities, pasta de dente, arroz, feijão, é uma emoção um pouco mais banal, porque ele vai ter uma tendência a ir pela confiança que ele acredita que merece, de fato, aquela confiança, né? Então, é um produto com um nome que ele já está acostumado, ou que a avó já usava. Então, você pode reparar que a mulher, quando ela casa, ela tem uma tendência a continuar comprando o mesmo feijão, o mesmo arroz que a mãe usava, que é uma confiança naquele nome. Então, é uma emoção mais de segurança. É seguro para mim comprar esta marca. Por isso que quando é commodity, quando a marca nova vem, você pode perceber que ela tenta ganhar na demanda. Põe um preço menor. Né? Vamos comparar, por exemplo, mercados. O supermercado que ele tem a própria marca. Para ele brigar com aquele nome que está ali há muito tempo, ele tende a colocar o preço numa qualidade parecida e o preço menor, para que a pessoa conheça e aí comece a incorporar aquilo dentro do commodity. Agora, quando você está vendendo algum outro tipo de coisa, essa emoção ela é diferente. E para cada área ela vai ter uma emoção diferente. Então, a primeira questão é quem é essa pessoa? Para quem é que eu estou vendendo? O que ela tem? Onde é que ela vai? E quando ela vem até mim, qual é o real motivo? Porque a pessoa sempre compra por um motivo que ela não consegue falar. Então, existe uma armadilha muito grande, que é o conselho de escuta teu cliente. Você tem que escutar seu cliente. Mas você tem que escutar o seu cliente muito mais nas entrelinhas do que ele não conseguiu te dizer. E aqui entra um papel muito de um estrategista. Porque, às vezes, a própria pessoa, dona do negócio, ela tem tantas áreas para dar conta que ela não consegue enxergar nessas entrelinhas. Tem uma frase maravilhosa de Henry Ford que eu amo, que ele diz assim: se a gente perguntasse para os clientes o que eles queriam, eles iam pedir cavalos mais rápidos, não carro.
Você tá entendendo? Então, quando ele entende que o cliente, na verdade, queria era velocidade, o que ele queria era chegar mais rápido, era chegar mais seguro, era chegar mais cansado, ele espera. Então, não é um cavalo mais rápido que você quer, é outra coisa. Deixa eu criar aqui pra você. Então, esse é um papel de um estrategista, inclusive, dentro de um negócio. Eu preciso entender onde é que tá o futuro daquela empresa, o objetivo daquela pessoa e o que esse cliente quer, que ele não vai conseguir me falar. Eu preciso colher dentro do que ele disse qual é a real função do que eu posso entregar para ele. Então, quando eu só escuto o que um cliente quer, e isso é muito comum, inclusive no marketing digital, né? A pessoa vira e fala assim, eu vou postar mais vezes tal coisa, porque toda vez que eu posto isso, o cliente gosta. Será que ele gosta mesmo disso? Ou é de alguma outra coisa dentro daquilo que poderia ser melhorado numa estratégia melhor. Então, isso é uma coisa muito fina. Tênue, né? É muito fino. Tênue. Se você não tem uma pessoa, ou você mesmo, pode ser essa pessoa. Inclusive, esse é um conselho meu para todo cliente meu. Mesmo que você tenha um estrategista, uma consultoria, uma mentoria, você tem que ser uma cabeça estratégica do seu negócio. Ou você tem que ter um sócio que seja. Senão você vai demorar muito para você andar. E esse até o que você falou aí de o cliente, há 2000 anos... ou daqui 2000 anos, né, tem algo que, especialmente no mercado digital, o pessoal fala muito, são os gatilhos mentais, né? O tipo de propaganda que tem, eu adoro o modelo de propaganda Polishop. Por mais que seja exagerado, mas ela fala de todos os gatilhos mentais. É tipo você assistir na propaganda lá no sofá da sua casa, eu não preciso dessa faca, não. Aí pega a faca cortando aquele tomate e você fala, cara... velho, eu não consigo cortar o tomate. Mas essa faca é difícil de lavar. Aí tá a imagem do cara lavando a faca com facilidade. Você, não, mas isso é pra eu guardar essa faca? Vai ser um saco. Aí abre a gaveta, assim, a faca encaixando certinho. Mas minha mãe é idosa, como é que ela vai usar essa faca? É difícil. Aí então a idosa, ela fala, não tem condições. Não. Matando alguém. Matando alguém. Aí depois, no final, não, mas beleza, eu tenho a faca, mas não sei fazer nada. E no final... você ainda vai ganhar um livro com 2.000 receitas. Eles trabalham todos os gatilhos mentais. A pessoa não queria faca, mas ela fala, velho... eu não tenho mais nenhum motivo pra não comprar a faca. Eu tenho que comprar essa faca. Eu já fui em alguns treinamentos e eles sempre batem na tecla dos gatilhos mentais e depois, no final, eles colocam pra fazer a revisão do comercial da Polishop. Aí você fala assim, cara... não é à toa que vendeu muito, vende muito ali Polishop, né, cara? Muito, muito. De fato, porque assim, cara, eu já tive várias experiências pessoais que, assim, eu vejo que aquela compra que vai ser executada pela pessoa que tá próxima de mim, ela não é, de fato, necessariamente útil ao que parece, pelo menos naquele momento. Mas, de alguma forma, a pessoa foi envolvida ou por uma emoção, ou por uma necessidade, ou por um encaixe na vida dela, que aquilo ali naquele momento entraria. Então, você colocou uma coisa, Ludmila, que eu acho muito bacana, assim, sobre a pessoa no negócio, né? Tem coisas que há milênios não mudam, né? Então, a gente pode estar num contexto diferente, a gente quer falar muito desse contexto, né, Hamilton? Porque esse contexto de tecnologia, dessa realidade atual do mercado, interessa muito pra gente. A gente sente um contexto hoje muito diferente, a gente acredita de maneira muito clara que nós estamos indo para uma linha que consegue perceber esse contexto. Mas antes de chegar nele, eu queria falar de uma coisa tradicional, que é esse papel do gestor, da pessoa, né? Você falou aí até isso, você pode até ter um estrategista, mas tem você ali. Então é uma coisa, por exemplo, que eu e a Hamilton acreditamos muito. Embora a gente acredite hoje porque a gente tem pouco dinheiro, né? Que é o quê? Está no operacional. Então eu brinco com isso porque, assim, nós dois estamos trabalhando igual uns loucos no operacional, porque a gente também não tem condições de pagar um diretor 10 mil reais dentro da empresa e acabou. E acabou essa conversa. Então, os dois estão lá juntos. Mas, assim, eu acredito Vamos muito... resolver isso, hein? Hoje. Mas o dia que a gente tiver um operacional com alguém executando numa direção, eu também sempre acreditei. Eu tô há 25 anos dentro de negócio, dos outros e meus, e acredito muito claramente que essa pessoa, o dono, que pensa o negócio, que acredita no negócio, que lida com o negócio, ele tem um papel muito importante ali dentro. Ele tem muito importante. Porque eu já tive sócio de tudo quanto é tipo que não acreditava nisso. E eu tive que treinar a assumir isso. A treinar em que sentido? Estar em sociedade com meia dúzia de pessoas e ter que perceber o seguinte, se você não assumir, quem vai? Quem vai entender desse negócio, dessa lógica? Então, assim, quando você acha que aquela pessoa que está diretamente... Isso você pode falar de alguém que está numa empresa ali, como nós, no ramo de educação. De alguém que está numa empresa, sei lá, do ramo de hotelaria. Um cara que tem uma hamburgueria. Pode pegar esses três aqui, com 3 elos, não importa o fluxo de caixa deles. Qual o papel dessa pessoa? O que ela não mudou? O que nela ainda é, há milênios, a mesma coisa? E o que nela hoje, com esse contexto do mercado atual, ela é tão importante?
Você entende? Sim. Essa lógica de essa crença de que essa pessoa tem que estar ali dentro. Ela é uma crença, em certo sentido, minha, assim, de maneira muito aberta. Isso é uma boa crença, mas ela precisa ser equilibrada com alguma coisa ou não? Essa é a linha de raciocínio. Como você pensa isso? O que acontece? É muito interessante a gente entender que o comportamento humano, ele é um círculo. Isso te ajuda a entender mercado também. Vamos contextualizar melhor. A gente veio, vou colocar aqui porque a gente é hoje, no Brasil ele é hoje, o segundo país que mais remove tatuagens nos últimos 2 anos. Lud, o que isso quer dizer? Nós também éramos o país que mais fez tatuagens em juventude. Então, nós temos um recorde primário ali de pessoas jovens, 13 anos acima, já fazendo tatuagem quando estava naquele boom. E nós agora somos o segundo país na lista que mais estão removendo tatuagens. O que eu tô querendo te dizer com isso? Antes, a tatuagem ela era vista como o diferente, né? O quebrador de regras. Até que tantas pessoas fazem aquilo, que aquela escassez, ela não existe mais, então você não é mais diferente. Todo mundo tem. Então, nesse momento, quem é o diferente? É quem não tem mais nenhuma tatuagem. E é a busca por essa versão mais clean, porque agora essa versão clean está escassa, começa a ser o novo rebelde. Eu gosto de ser clean. E é bem, das mesmas críticas que tinham na época da tatuagem, também tem hoje pro que a gente, inclusive, vê muito chamando de famosa clean girl. É aquela menina que gosta de menos maquiagem, ela não gosta da estética da tatuagem, ela também é criticada. Como as pessoas que faziam tatuagem antes era, porque ela tá querendo ser diferente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos levar essa linha pra tudo. Na moda acontece muito isso. Essa saia que a gente tá usando hoje, uau, vai passar daqui um tempo, ela não deve ser mais usada, ninguém quer usar. Daqui 5 anos ela tá de volta. Então, a escassez, ela é cíclica. Isso é natural. E tudo aquilo que começa a ser escasso, ele vai ser mais valorizado. Então, o mercado, ele vai funcionar assim. Por isso que existem os princípios que não mudam. O princípio de que o que é escasso sempre vai valer mais. A partir do momento que está muito exposto, começa a ser algo que vai retroceder. Quando a gente passa isso para o comportamento de um gestor, você tem que entender quais são esses princípios para colocar ele em pauta, mas você tem que estar lá na frente para entender quando é que esse ciclo vai voltar. Para você não sair do timing. Porque o que eu vejo muito hoje é as empresas fazendo as coisas depois que o timing já foi. Isso em tudo. No digital, eu acho que é ainda mais forte. Entende? Depois que uma trend já passou, a marca faz. Depois que algo já passou do ponto, agora vamos gravar. E aí reclama que o digital não dá o devido resultado que ele imaginava. Mas no digital, o timing ele é muito importante. E ele é rápido. Então, se você não está conectado, e quando eu digo conectado, não é você mesmo ir lá e fazer, mas você tem que estar conectado, porque às vezes a pessoa que você contrata, isso na grande maioria das vezes, ela vai ter outras pessoas. E ela vai reagir a quem busca mais dela. E eu sempre falo que é o seguinte, a velocidade, ela contrai o tempo. Então, se todos os dias a gente pega 5 minutinhos e estuda inglês, um dia a gente vai aprender inglês, mas vai demorar. Então, se a gente pega ali 5 horas por dia aprendendo inglês, em algum tempo a gente tá falando inglês. Mas se eu faço um intercâmbio, eu volto falando inglês. Porque a minha velocidade de fala, de me colocar no ritmo, de me colocar no risco, de me colocar no ambiente, a minha velocidade fez com que eu tivesse esse resultado mais rápido. O papel do gestor é esse. Ele tem que fazer o tempo contrair. Como? Se colocando no ritmo. Ele tem que estar nos ambientes certos, conversando, ele tem que estar em todos os setores, ele tem que estar, inclusive, nos pormenores. É muito comum a gente ver empresas muito grandes e tendo muito sucesso e a gente enxerga muitos flashes dessa empresa. E a gente acaba achando que aquela empresa tem sucesso por causa daquele grande evento, daquele grande patrocínio. E eu, como estrategista, posso garantir que esses tipos de eventos grandiosos, patrocínios grandiosos, eles ajudam muito na marca se manter bem falada, né? Uma conquista de nome. Mas o negócio, ele sobrevive nos pormenores. Então, se você é gestor, como é que a sua recepciona, você sabe? Quanto tempo, por exemplo, se você trabalha com algo que é de entrega, né? Eu tenho um restaurante. Em quanto tempo sua entrega tá chegando? Você sabe mesmo? Você faz pelo menos 3 pedidos por semana? Oculto, pra saber como é que tá chegando? Tá chegando quente? Como é que tá chegando? As reclamações que estão acontecendo, elas vêm de quê? Porque às vezes a pessoa reclama da comida. Olha que loucura, ela reclama da comida, mas ela quer estar reclamando da recepcionista. Ela não tem culhão pra isso. Ela não tem coragem de falar, sua recepcionista me tratou muito mal, eu não quero voltar nesse lugar nunca mais, eu vou pôr a culpa na comida então. Não tava do jeito que eu gosto. E tava igualzinha. E acho que aí entra exatamente no domínio do negócio. Se a pessoa não está ali, não domina isso, não tem como ela perceber. Exato. Entendeu? Eu já fui muito assim como diretor mesmo, né? Lidando com um grupo maior de donos. E de fato, eu conseguia perceber com muita clareza onde estava uma coisa,
mas determinadas operações eram difíceis porque quem não estava na lógica do comando não as via. E achava que aquelas decisões acabavam sendo decisões que muitas vezes assim, mas de onde que está saindo essa decisão? Está saindo daqui, do dia a dia, do operacional. Eu percebo isso. É fácil perceber. Então, quando você percebe onde tem essa demanda, onde tem algo que não está girando, é óbvio que você consegue agir muito mais rápido. E outra, eu acho que lá na sua equipe, eu vejo também isso de maneira muito clara. A pessoa percebe quando ela percebe com muita clareza. Aquela pessoa que está sob seu comando, que você está treinando, que você está comandando no dia a dia, ela percebe com muita clareza a sua capacidade de fazer, de executar e de dominar. Isso é muito claro para mim. E até quando você coloca a mão na massa. Quantas vezes já carreguei junto com um funcionário de carregar as cadeiras pro evento lá de não sei quantas pessoas, eu carregando as cadeiras. E você viu o brilho no olho dos funcionários também carregando. O exemplo arrasta, ele né? percebe, Ele arrasta inspira demais. também. Como é que ele vai parar ali pra colocar? Eu tinha que colocar as ele cadeiras pensa- em 10 minutos. Precisamos de 10 minutos. Quem vai colocar? Vamos ser nós, ué. Sim. Vamos ser nós. Quando ele vê você fazendo isso, é outra conversa. Ah, e não é porque você errou e não tem ninguém pra estar ali, não. Mas você tava ali pra resolver. Naquele momento ali, você Já tem que é. resolver. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Você também vê assim? Sim, veja assim. E puxando para outro lado também, é essa questão de tomada de decisão. No Áurea mesmo, a gente toma decisão, as nossas decisões são bem rápidas, né? Que a gente não pode errar muito também, tá no início do negócio. engraçado quando os meninos estão na sala, né? Eu quero falar com as duas. Fala agora. Fala agora. Não tenha meio termo. Fala que a gente vai resolver hoje. Ontem a gente teve isso. É desse, Tinha aluno né? ontem na Eu tenho porta, eu queria conversar com você depois. Eu falei, não, Falei, não fica com vem medo. agora sobre o que? Ah, esse daqui eu não. Com Vocês isso querem aqui. reclamar? Pode reclamar. Resolve Fala o que agora. você quer. Desse A jeito. gente é muito assertivo nisso. Outro detalhe são métricas e dados. Eu gosto de ter dados. Um aluno está com problema de acesso na plataforma. A gente puxa lá para saber qual foi a trilha. Qual foi o momento que teve esse problema? Me dá seu e-mail. A gente já puxa lá, só o aluno, ele recebeu a notificação às 17 horas, ele não entrou aqui porque não acessou e-mail. É engraçado que a gente entrega o relatório para o aluno. Fala, ó, você foi cadastrado, tem 17 horas aqui, o pessoal mandou. Aí depois o e-mail aparece para o aluno, e-mail de 17 horas. 17 horas. Está aqui de o e-mail. repente a pessoa Isso anotou. acontece, né? A gente teve situação já eu estar no meio da aula e meu telefone tocando. Eu falo, velho, o que é isso? Era uma mãe mandando áudio, não vou pagar isso mais não tem condições, meu filho tem um mês que não assiste aula. Eu falei, manda um e-mail para mim. Tinha 40 dias que o filho tinha recebido acesso. Ou seja, tem situações que a gente tem ali o dado que se fosse algo operacional, a gente teria que mexer aqui, falar só, a gente tá com um Nós problema não aqui, operando bem, né? tem um atraso de cadastro. Exato. E o Que é o cliente- lanche, que é a comida, É. porra. Eu tô reclamando da comida. Porra, Isso, como assim? exato. E o Você cliente- mexe com hambúrguer, o pessoal tá falando que o problema é que seu lanche tá saindo mal montado, mas então nós temos um problema aqui, ué. Exato. Você até é doido. Então o problema é de quem tá montando esse lanche, sinceramente, é quem Será tá que fazendo. é? Será? Porque eu fico me perguntando, pô, se o cara mexe com aquele negócio, o lanche dele não tá funcionando, nós vamos fazer o quê? Você quer comprar então mais freezer e sair distribuindo Coca-Cola por aí? Aí tá resolvido. E Lu te fala uma coisa engraçada, talvez a pessoa quer reclamar da recepcionista, né? A gente teve um caso que a mulher já mandou vários áudios pra mim. Como nós estamos na operação, tem o Aham. telefone do suporte, tem o telefone da recepção, todo mundo. Sim. Mas cai no diário, só no meu. Então cai no nosso telefone. E a mulher falou, não vou pagar mais não, eu estou pagando e não tenho acesso. Eu falei, peraí, vou resolver. Quando foi ver, era um problema dela. Era no celular dela, ela não estava sabendo mexer, ela mandou um vídeo chegando, e depois no meio do vídeo ela viu que ela estava errada, ela apagou o vídeo. Mas a gente gosta de saber esse fluxo, porque fala, a gente está com um problema aqui de cadastro, o cliente compra, nós estamos demorando mais de 24 horas para cadastrar, porque a gente não pode errar agora. Se a gente demora a fazer isso, já começam falando pro outro, vai lá não, demora o cadastro. Eu sempre achei que essa maneira minha de pensar a empresa, em algum ponto, acho que ela prejudica um pouco relações pessoais. Sempre prejudicou pra mim. Sempre foi muito difícil. Você encontrar uma pessoa que consiga entender você fazer isso, não é fácil. Não é fácil. Eu já deixei pra trás muita coisa por causa disso. Essa é a verdade. Mas assim, eu sempre achava que eu era meio doido. Eu sempre achava que o meu TDAH, eu tenho um filho com TDAH. E eu sou extremamente tenho agitado, TDAH né? também. Então, eu sempre achava que isso era um problema pra mim, porque eu falo com a Hamilton, quando eu tenho uma visualização de um negócio, eu fico olhando pra todos os pontos. Eu fico imaginando tudo que vai acontecer de errado. É como se eu conseguisse visualizar e eu já tô pensando ali na frente no problema e pá. Coisa que nem vai acontecer. Não vai acontecer. Mas na minha cabeça vai acontecer e eu tenho um plano pra ela se ela acontecer imediatamente. Quando eu sei e sua resposta é muito boa no sentido de pensar essa estratégia, então, com a pessoa que tá ali, mas quando você tem uma hora que você tem que delegar isso,
Tem uma hora, existe um momento que, ô Alisson, então você fala assim, você e a Milton na operação, vai ter um momento que vocês vão entender que a operação não precisa mais de vocês. Existe esse momento ou ela nunca vai existir pro dono? De você ter essa percepção, não. Eu vou te ensinar uma coisa preciosa. Delegar é uma coisa e sair do operacional é outra. A gente mistura essas coisas. Como se a partir do momento que eu delegasse, eu saio da operação. Inclusive, isso é uma coisa de ego mesmo. E nosso ego aqui não é aquele ego de pessoa ruim, não é nada disso. É um ego que todos nós, como seres humanos, temos. Nós gostamos de reclamar da rotina corrida. Essa é a grande verdade. No fundo, nós amamos falar, nossa, eu não tô tendo tempo pra nada. Nossa, eu não aguento mais. Isso nos enche de significado. Então, no momento que eu percebo que eu vou delegar, cadê o meu significado? Eu tô perdendo a minha importância. Por mais que eu minto pra mim mesmo que eu quero esse descanso, no fundo é o que tá me enchendo de importância. E nós, como seres humanos, nós gostamos de sermos importantes, de nos sentirmos assim. E aí, o que acontece? Enquanto você não delegar, você não vai crescer. Não acontece o contrário. Não, quando eu crescer, quando eu tiver o dinheiro, não vai acontecer. Porque a gente não colhe planta, a gente planta e colhe. E delegar é um plantio. Qual é a questão aqui? Você delega junto com a pessoa primeiro. Então, você vai delegando. E uma coisa interessantíssima: ninguém, nem o melhor dos melhores vai fazer melhor que você. Porque na sua cabeça ninguém faz. Isso é muito importante de entender. Senão, você vai demitir todo mundo que você contratar. E você não vai ficar com ninguém. E você vai chegar no próximo podcast e falar: não, eu tentei. A Ludmilla veio aqui um dia, falou que eu tinha que delegar. Eu já contratei umas 5 pessoas, não fica. A pessoa não consegue fazer isso. Não, ela não consegue, porque você é você e ela é Vai ela. mesmo. Sim. Então, você precisa entender que ela vai entregar num nível sempre abaixo do seu. E quando eu falo abaixo do seu, talvez é até melhor que o seu. É bem melhor, mas abaixo do que eu tinha Exato. expectativa Sua minha, métrica da claro. Do gente, né? seu métrica, exato. Nossa, De novo, o ego. O ego sempre vai dizer que você faz melhor. Verdade. Isso é fato. Porque, no fundo, não é que você quer fazer. É que você quer, de novo, sentir importante. Isso é muito interessante. Por isso, aquele livro que chama O Ego é Seu Inimigo, pra mim, é o melhor livro que Eu li existe. esse ano. Ele é sensacional. Ele ajuda muito a gente a entender esses pontos. E aí, o que acontece na hora de delegar? Você delega... Qual é a questão? A gente tem a mania de achar que a gente precisa de um super-herói. Eu vou pegar uma pessoa e ela vai tratar de tudo. E é gostoso, porque você tem uma pessoa só pra confiar, uma pessoa só pra chamar atenção. E se a relação é boa, perfeito. Agora você não precisa de mais nada. Só que é um pouco complicado. Todas as vezes que você sobrecarrega uma pessoa, você tá, de novo, colhendo menos do que poderia. Eu vou dar um exemplo que acontece, eu diria que em 90% dos negócios que eu entro e eu preciso consertar. É achar uma recepcionista ultra sobrecarregada, que deve ser a 4ª pessoa que tá ali naquele ano. Porque, nossa, ninguém consegue. Ninguém consegue converter, ninguém consegue responder bem. Não consegue, porque aquela recepcionista ela tem que recepcionar, ser legal, converter, ser comercial, organizar ficha, organizar bancada, servir café. Ela não vai mesmo conseguir fazer o que precisa ser feito, porque ninguém dá. Então, assim, eu sempre falo, não existe, se você quer realmente crescer um negócio, você delegar tudo para uma pessoa só. Eu sei que no início é muito difícil. Então, é muito melhor você pegar freelancer, se for o caso, por projeto. Exemplo, ao invés de pegar uma pessoa e colocar lá dentro do negócio, não, eu vou contratar um comercial, mas vou contratar um comercial que tem 3 pessoas, eu vou ser o 4º. Gente, tem muita gente boa no home office hoje. Um trabalho temporário, né? Isso. Contrata a pessoa, Eu vou eu preciso de um contratar uma comercial em pessoa 90 por 2 dias. meses pra ver o que a gente acontece aqui. Ela vai subir meu faturamento, aí depois eu consigo contratar uma pessoa. Ok. Nesse sentido, inclusive tem até inteligências artificiais que vai ajudar muito nesse serviço, mas você tem que delegar. Porque quando você não delega, fica difícil de você estar nos ambientes com a velocidade que eu falei. Você não vai conseguir estar. E quando você estiver, você não vai estar com presença, você vai estar cansado. Você vai estar com a cabeça em outro tipo de problema. E eu não tô falando não é nesse network barato que é pregado hoje em dia de você ir tirar umas fotos e falar, pô, eu tô cheio de evento. Não é nem pra isso. Também acho, não. É outras coisas mesmo. Outras coisas, até e porque... até na própria vida, que reflete também no que você vai entregar. Exatamente. Então, por exemplo, o que é dentro do digital mesmo que se perde muito? Isso, inclusive, entra naquela questão que a gente conversou da mudança. Nós tivemos um momento em que quem mais criava conteúdo ganhava o jogo. Era pressão de volume. Hoje, por quê? Porque quase ninguém criava. Então, quem criava estava se destacando. Hoje, tem muita gente criando. E é todo mundo. Você vai encontrar avós que mal sabem mexer no Instagram com vídeos. Inclusive viralizados, porque às vezes elas colocam as musiquinhas que nem elas entendem, aquilo fica engraçado. Eu já vi vários vídeos assim viralizados na internet. Fofíssimos, inclusive. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? O volume não é mais importante. Não mais importante do que qual é a
qualidade da identidade disso aqui. Lud, o que é a identidade? Eu tenho muita convicção de quem sou eu. E é óbvio, eu vou adaptar um pouco da minha linguagem para cada plataforma, porque, por exemplo, o Instagram e o TikTok, ele tem linguagens completamente diferentes, atribuições diferentes, e a procura e busca da pessoa quando ela entra no Instagram, quando ela entra no TikTok, são muito diferentes. Por mais que a interface é tão parecida, né? Então, no Instagram, as pessoas ainda eles querem uma coisa mais direta, eles querem uma coisa um pouquinho mais maquiada, digamos assim, ele quer mais um lifestyle mesmo. No TikTok, a busca é muito mais pela verdade. Ele quer o dia a dia, ele quer mais cotidiano, ele quer mais uma conversa. Né? Ele não quer um vídeo editado, ele quer, e aí, gente, vamos, aconteceu um negócio, né, lá na minha casa. Maquiando. Entendeu? Você tem que criar, então, para cada plataforma, a adaptabilidade do comportamento de busca, porque a mesma pessoa tem os 2 aplicativos. Normalmente. Mas a busca dela é diferente para cada um. Isso é muito interessante de você entender também dentro do seu negócio. Que a busca da pessoa, daquilo que você está vendendo, ela é diferente. Então, se você não adapta aquilo, vai ficar muito complicado. É comum também a gente ver, já devem ter visto por aí, a famosa regrinha tem um jeito de vender para homem, tem um jeito de vender para mulher. Eu sou completamente contra isso e vou te explicar por quê. Isso parte da ideia de racional e emocional, onde coloca a mulher como emocional e o homem como racional. Não é totalmente errado, inclusive vai acertar inúmeras vezes, mas é importante entender que não é porque é homem, porque é mulher. É porque normalmente tem um comprador mais racional, que ele vai mais pela lógica. Isso não quer dizer que não tem emoção. Quer dizer que a emoção dele vai se basear na lógica. E tem a pessoa mais emocional, que a emoção dela vai se basear realmente no sensorial. Mas os 2 vão comprar pela emoção, tá? E o que acontece aqui? Se eu só julgo que ela é uma mulher, às vezes ela é uma mulher super racional, que ela precisa de lógica. O que é a lógica? É eu tornar aquela conversa para ela límpida. Ela tem que enxergar muito ponto a ponto o que está acontecendo, o que eu estou entregando, a que ponto, até que dia, como é que vai ser. Aí ela compra. Inclusive, comunicação é isso. A palavra comunicação, ela diz o que é comum aqui. E é por isso que para o digital, ou para qualquer conversa, para qualquer lugar, numa palestra, o que for. Eu já fui em inúmeros eventos de palestras que eu saí de lá pensando, eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque a pessoa é referência para mim, uma pessoa que eu era super fã, mas ele não tornou aquilo comum. Então eu saí de lá sem nada. Comunicação é você tornar comum a sua conversa. Se você está dando uma conversa com alguém, ela não entendeu, não ficou claro para ela, ela não vai comprar. Claro, não tenha dúvida. Eu acho. E só começando por essa divisão razão e emoção, que eu acho bem interessante, que eu também ouço muito, é evidente que é uma tentativa muito superficial de diferenciação, né? Colocar isso em gênero, porque, pelo amor de Deus, nós não consumimos futebol. E isso vai muito mais, inclusive, O que há de racional na minha gaveta? Da cultura familiar que ela teve. Minha gaveta de camisa do Cruzeiro. Isso foi nada racional. Não tem condições. Toda hora que Ana pergunta pra mim o que eu quero de presente, eu falo, a camisa desse ano, você tem 15. Eu com ferramentas de tecnologia. Isso não é uma pessoa agindo sobre ninguém. Mas eu ainda não tenho aquela da viagem. Mas não tem aquela. Eu sou movido por um absoluto Sou eu com emoção. ferramenta de tecnologia. Se passou a anúncio que apenas R$ 9,90 tem acesso à inteligência artificial de não sei quem, eu vou comprar. Às vezes tem acesso, E pra mim compra. Não, acesso pra mim vai fazer sentido. Não, você é doido? Não faz sentido, cara. Olha o que ela faz. Troca a cor do olho. Mas quando você entra em redes aí e plataformas, a Milton tem aprendido muito com a Milton nesse. A gente tem... Porque assim, a gente uniu uma pessoa com gestão, eu sou o cara que vou lá na cantina, conversar com as mulheres da limpeza, bater papo mesmo e gastar um tempo. A Milton, cara da tecnologia, a gente tenta melhorar muito essa relação com alguém entregando. Eu sou o cara que, os meninos brincam comigo até hoje, eu resolvo o problema meu no Word. E assim, eles ficam morrendo de risco. Você vai fazer? Vai mandar New Word? Eu falei, vou mandar New Word. Claro que vou mandar New Word. Eu tava você nunca abriu o Google no céu? Quer Google? Caralho, meu. Me deixa mexer com eu você tá ali na folha, o papelzinho, meu tá aqui no tablet. Exatamente isso aqui. E eu faço os registros dos negócios tudo direitinho. Falo, você quer que eu mando pra você? Ele falou, não, já registrei aqui. Já tá aqui, cara. Coloca na IA lá, IA vai dar o resumo do trem. O banco dá pra digitalizar, nas reuniões que a gente tinha antes de abertura do Áurea, né? Nossas reuniões semanais. Eu ficava com raiva demais, bicho. Tudo eu lá anotando, não, já registrei tudo, aí digitando, colocava na frente da IA colocava no quadro. Tem um... Tem um papelzinho lá humilhado, né? Tem um agente. Eu vou mostrar, porque as câmeras vocês vão ver. Eu tenho as coisas pra eu resolver. Eu vou te mostrar. Olha aqui. Eu tenho... Não, sério. Eu sei que é inacreditável. Eu não posso mostrar, não. Gente, Não tem coragem. ele tem um monte de coisa. Eu anoto um negócio, Eu tinha um agente do ChatGPT com todas as conversas. Não sei o que. O que eu conversei com o Alisson no dia 12 de dezembro. Isso aqui, Hamilton? Eu vou no ChatGPT. Lembro sim, foi tal dia, 12 de dezembro. Nós falamos que ia fazer isso mesmo. Falei, então tá certo. O que foi isso? Alisson falou sobre isso comigo?
Adson diz, 12 de dezembro, na reunião suas. Falou mesmo, foi mal. Mas quando eu falei dessa questão da gestão inteligente, porque assim, eu acho que aqui são duas formas, aí, embora a brincadeira, acho que são duas formas de inteligência mesmo. Uns bem a Sim. tecnologia, outro tem inteligência emocional de lidar. Eu acho que eu consigo lidar com funcionários, com a equipe muito bem, eu não vou tirar isso de mim, né? Tu sabe que eu gosto de fazer isso muito bem, eu gosto muito de gente, eu adoro gente. Então, eu gosto de gente, eu gosto de lidar, então eu quero estar à frente da matrícula para poder estar em contato com aquele pai, porque eu já vou conhecendo o cliente, já vou... Ó, Milton, olha, olha isso aqui ainda, então vamos entrar no Instagram com isso aqui. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Mas quando você tocou na questão das redes sociais, aí puxa para uma questão que eu quero jogar para a Milton e para você, que vocês falam melhor, porque a Milton sempre falou isso muito comigo. No YouTube nós vamos encontrar isso. No Instagram nós vamos encontrar isso. Aqui no WhatsApp nós vamos dessa forma. E eu realmente, para mim, nunca foi uma grande questão. Eu sempre pensava na produção de um conteúdo que ele girasse. Pra todos, e não é, né? Então, assim, a gente falou esses dias aqui conversando sobre o produto, né? O consumo, né? Então, quando o Carol veio aqui conversar com a gente, falando muito sobre isso, assim, o quanto que esse comportamento, essa maneira como a empresa e a pessoa tem que se posicionar na rede social, ela implica outros tipos de atitudes, outros tipos de lógicas, de métricas, e de fato diferencia muito. E eu realmente não via dessa forma, né, Hamilton? Eu sempre falei isso. A questão que eu falei com o Alisson de a gente fazer tráfego, produzir o conteúdo, né? Os canais que nós movimentamos, Instagram, WhatsApp e YouTube, né? Foi coisa. O Instagram é aquele detalhe. A pessoa, ela tá num momento de descanso dela, é como se fosse... É a chupeta digital que fala, né? Pra criança e pro adulto é como se fosse um cigarro. Pegar no avô e fumar lá pra distrair. E hoje não, a pessoa vai aqui pro Instagram, fica passando e você insistindo. Sim. Oi, gente, aqui é o Áurea. Oi, gente, aqui é o Áurea. Até a pessoa falar, pô, tem um Áurea. Deixa eu ver o que é, comprar. Tanto que tem muitas impressões pra gente poder converter o cliente, pra ele entrar na página. O YouTube já é uma abordagem diferente, né? Intencionalidade. A gente coloca um tráfego lá pra rodar quem pesquisou redação para o Enem. Aí cai no vídeo pra aquela pessoa. E já o WhatsApp é aquela abordagem mais um por um, né? Aquela, geralmente, a gente tem um produto gratuito, chama o lead, ele cai pra gente, a gente dispara, cai a hora que entra pra Alisson, pro pessoal. Né? Que cai ali no WhatsApp de Alisson. Uma pessoa conversando, disparou. Agora Alisson conversa um por um. A gente tem um lançamento dia 30. A gente tá há 7 dias de um lançamento de um trabalho de 6 meses. Sim. E eu ainda falei sobre... A primeira tópico da reunião dessa semana foi tipo assim, nós somos com a pessoa do produto digital, muito bom. E a gente acredita muito nele, dedicou muita energia. E eu falei assim, eu acho que a gente tinha que fazer o comercial assim. Mas assim, a Milton e o nosso sócio, na hora... Não, moça, E aí eu calei a boca em 1 minuto. Porque tipo assim, não, a linguagem digital vai precisar disso. A pessoa quer abrir o celular e quer ver isso. E eu falei uma coisa como se a pessoa estivesse realmente abrindo a televisão. Ligando a televisão, perdão. Como se ela estivesse ligando a televisão. A propaganda da Coca-Cola de Natal... que começa sem mostrar a Coca, só no então, final. A linguagem digital, ela realmente impõe essa realidade. Isso é um fato, não é? Você também vê assim. Total. E empreender é servir. Eu falo muito de ego, eu preciso falar de novo, porque do dia que você abre a mão do ego, você vai estar muito longe. E é muito rápido. Então, por exemplo, um grande erro e comum nas redes sociais é eu me importar mais em dizer quem eu sou, em mostrar quem eu sou, em mostrar o que eu tenho. E o outro não quer isso, não até então. Ele não entrou no Instagram para conhecer o Alisson nem o Hamilton. Mas, em algum momento, você pode falar de algo que ele se interessa e depois disso ele quer saber quem é você. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que eu sou contra e reviro o olho quando eu vejo um vídeo que começa: oi, meu nome é fulano de tal. Não, eu não entrei aqui para te conhecer, eu não tenho esse interesse. Inclusive, tô na minha casa com o celular na mão, com a minha rede social. E aí, o que acontece? Você sempre fala primeiro do que você tá entregando pro outro, o que interessa pra ele. Entende? Então, você começa focando. Aí tem 2 formas. Você pode tocar no desejo ou na dor. E é interessante você entender se tá focando em um ou outro, porque às vezes você começa o vídeo falando da dor, depois você tenta despertar desejo, e isso vai virar uma confusão, porque esse vídeo vai ficar longo. Nós estamos trabalhando com a dor. A gente não tem dúvida nenhuma que estamos trabalhando com a dor. Entende? Esse vídeo vai ficar longo. E também na hora que ficou longo, aí vem o contexto. O nosso contexto de comportamento hoje é de ser rápido. O nosso cérebro, ele está se cansando mais rápido. Ele está enjoando mais rápido. É por isso que a gente está num viés muito estressante, inclusive, como um todo. Porque tudo para nós parece ser demorado demais. E, na verdade, tudo está mais rápido que grande parte dos últimos anos. Então, acontece o quê? Eu não consigo mais ficar vendo um vídeo por muito tempo, eu pulo. A mesma voz por muito tempo, eu pulo.
E aí começa até tem, né, um grande alinhamento hoje desses vídeos que vão mudando de cenas. E eu vou dar aí pra vocês uns 7, 8 meses pra o pessoal enjoar desses vídeos. E voltar a gostar dos vídeos mais parados, que já está acontecendo. De novo, vamos voltar. Tudo que vira, que para de ser escasso, para de chamar minha atenção. Então, do mesmo jeito que aquele vídeo mais parado era só o que tinha, o primeiro que vem com muito movimento, uau, amei. Agora, todo vídeo que vem com muito movimento, com muita cor, o primeiro que vier com algo mais parado, pronto, agora eu gosto mais desse. Então, é aqui que a gente tem que estar com essa percepção. A gente vai ser fiel a uma identidade, que é a sua voz, o seu jeito de falar, a forma como você se comunica. Você vai ser mais engraçado, você vai ser mais sério. Então, assim, é muito perdido se um dia o Alisson aparece engraçado, um dia ele aparece muito sério. Um dia ele aparece de camisa, um dia ele aparece de roupa social. Não é que você nunca pode quebrar esse padrão. Mas se todo dia você aparece como um cara diferente, eu não consigo confiar em você. E se não tem confiança, essa venda vai demorar de novo para acontecer. A identidade no digital, a identidade do conteúdo, ela me deixa familiarizar. Se eu me familiarizo, eu tenho essa linha interna de que eu conheço essa pessoa. E nós gostamos de comprar de quem a gente sente que conhece. É por isso que influenciador vende tanto e vende qualquer coisa. Vamos pegar aqui o exemplo da Virgínia. Eu gosto de usar isso porque ela coloca isso muito bem. Que é o quê? Eu conheço a filha dela, a casa dela, sei a cor do tapete da sala dela, sei a comida que ela gosta de comer. E quando eu falo se você entrar lá hoje, com 2 dias, você sabe disso. E o que acontece? Tem vizinhas que a gente não sabe. Exemplo, a minha vizinha, eu cumprimento ela, eu adoro ela, mas não sei te falar qual é a cor da geladeira dela. Não sei, nunca fui lá. Eu não tenho total certeza se ela tem um cachorro ou não. Eu nunca ouvi latido, então eu acho que não. Você até percebe como a pessoa tá do meu lado e eu não tenho familiarização? Então eu vou comprar de quem? Da Virgínia ou da minha vizinha? Aí começa, nossa, tinha que comprar de quem conhece. Mas o que é esse conhecer? Porque dentro, aí vem de novo, o nosso sensor emocional, ele vai se sentir familiarizado com quem ele tem linhas de intimidade. E aí vem os princípios. Pode passar anos. A minha linha de intimidade pro meu cérebro é de que eu tenho detalhes. E aí, de novo, a pessoa acaba confundindo isso com, então, para eu vender na internet, eu tenho que fazer igual a Virgínia? Eu tenho que postar a roupa que eu vi? Não. Essa é uma forma dela fazer. E é interessante que nós temos inúmeras formas. Tem muita gente, inclusive, que não gosta de acompanhar isso. Então, a familiarização, na verdade, ela vai ser muito de como é que você é. E eu falo muito isso. A gente é como uma pizza. Então, imagina que a Alisson é uma pizza, a Milton é uma pizza, tá? Só que na internet, a gente tem que ser autêntico e estratégico. Porque se fosse só pra ser autêntico, o tio do churrasco tava milionário. Não é, eu sou assim, não vou mudar. Primeiro que eu digo sempre, se você quer agradar todo mundo, você tem ego. Mas se você também não se importa em agradar ninguém, você também tem ego. Sim. Não é sobre agradar todo mundo e fugir de quem você é, mas é entender que se você quer empreender, por meio digital, ou por meio offline, o que for, você tá pra servir. E servir o outro é pensar nele primeiro. Então, às vezes, a pessoa, isso é muito comum. Eu gosto de postar meu filho. E vou postar ele o dia inteiro agora. Eu sei que você gosta de postar seu filho, mas será que faz sentido? Você exagera, né? Porque se não fizer sentido, você não tá servindo o outro, tá servindo a você. E quando eu sou estrategista de uma pessoa, na nossa primeira reunião, eu sou muito ali direta e falo, não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que você precisa ouvir. Então, eu sou muito direta e digo logo assim, ou a gente faz um Instagram, para empreender, a gente faz um diário. O diário você usa e faz o que você quiser. No Instagram, a gente vai postar com coerência. Então, o que é a parte estratégica da coisa? É eu olhar para essa pizza e pensar, vou pegar o melhor pedaço de mim. E o melhor pedaço de mim, nesse sentido aqui, é o pedaço que melhor serve o meu para quem. Porque o meu para quem, ele é específico. Porque às vezes o meu para quem, por exemplo, são mulheres grávidas. Um exemplo. Meu para quem são mulheres grávidas. Eu sou uma pessoa específica, uma nutricionista específica para gestantes. Aí tô criando um conteúdo lá, vou e pergunto pra Milton, o que você acha desse conteúdo? O que a Milton vai saber disso? Ele não vai saber me dar um feedback. Ele pode tentar me ajudar, pode até ser que ele acerte, mas vai ser um chute. Ele não é o meu para quem. E o meu para quem também não vai saber me dizer com letras. Ele vai me falar os sentimentos e eu vou precisar puxar nesses sentimentos como eu posso servi-lo. Porque é muito difícil uma gestante falar assim, eu quero uma dieta milimetricamente regrada. Ela fala assim, eu queria comer doce e me culpar. Tá, como eu faço pra encaixar isso dentro de dieta, que eu posso colocar um doce ali pra essa gestante,
sem ela se culpar, que é isso que ela quer. Então, eu entrego as entrelinhas. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu saio de mim e vou pelo outro. E aí, a gente entra de novo na parte do operacional. Porque todas as grandes mentes e grandes nomes de qualquer nicho, qualquer um, que eu conheço, isso é em tudo, não só do empreendedor digital, mas em atleta, em tudo, a gente encontra uma coisa, que é a urgência. E essa urgência não é aquela conectada com a ansiedade, é a urgência em servir. É a vontade de fazer realmente a diferença. E aqui, não para além da poesia mesmo, não é aquela coisa poética, não. Tô falando da urgência de fomentar isso que eu tô falando. Eu vou sentar aqui, eu só saio daqui quando eu entender para quem eu vendo, como eu vendo, qual é a identidade que eu tenho. Identidade aqui não é qual é a cor que você usa, isso é o de menos. No início. Porque isso aqui é muito importante também. Nós não vamos sair do lugar tentando fazer igual a Coca-Cola. Ah, não, porque a Coca-Cola tem um tom vermelho e todo mundo lembra da Coca-Cola, então mais importante pra mim agora é isso. Não é. Como não foi pra eles. Sim, perfeito. Não foi a primeira coisa que eles olharam. Mas aí entra num ponto que você falou no início, que eu queria provocar, assim, a maior dificuldade disso é o que as pessoas, né, a consciência do que as pessoas possam ter hoje, ou a capacidade que elas possam ter, de saber exatamente o que elas estão querendo, ou elas me parecem tão vulneráveis em saber o que elas querem. Em algum ponto, elas estão tão facilmente, assim, é tão mais fácil morder essa isca e jogar uma isca para essa pessoa morder, porque muitas vezes as pessoas, nós falamos agora há pouco da faca, com todo o recurso possível até convencer você de comprar aquela faca. Mas perceba que se a gente tirar da faca e colocar em vários outros pontos, a minha sensação em alguns momentos é que também nós podemos falar disso de maneira muito mais macro. As pessoas me parecem tão perdidas em alguns pontos do que elas realmente querem ou do que elas desejam, de qual é a dor que ela quer ver solucionada, porque assim, isso eu poderia falar em vários níveis, mas assim, sem citar exemplos, eu dou exemplo do mercado de quem a diferença do mercado de quem entrega uma estratégia para pensar isso como você e das pessoas que não fazem isso, faz o trabalho da linguagem mais coach, que vai pro discurso, vai para aquela análise muito supérflua mesmo, com frases de efeito pra caramba, e isso, as pessoas mordem demais isso. Eu fico impressionado, o cara vem, aí faz o vídeo, coloca lá o quadrinho, o método não sei o que, aí 45 mil coisas, aí coloca lá, cria um monte de coisinha e nunca me causa a impressão de que você vai estar saindo do lugar, sabe? Porque assim, eu ouço você e vejo que a gente tem que pensar numa estratégia para aquilo. Não é como eu ouço, por isso que nós estamos conversando aqui, por isso que a gente vê em você a diferença. Porque como eu vejo as pessoas muito vulneráveis hoje, elas são muito facilmente fisgadas por qualquer coisa. Desde uma frase de efeito, eu não vou nem falar da carência de ouvir uma criança coach. Porque a criança coach, que é o meu ódio do século XXI, é a criança coach. Eu odeio a fome e a criança coach. Em ódio agora. Eu odeio a fome e a criança coach, eu não tenho dúvida nenhuma. Nem vou falar que eu odeio Atlético, não tenho odeio Atlético. Eu deixo o Atlético lá, deixa ele viver. Mas a criança coach, a fome, eu tenho ódio. E como que pode, velho? Como que pode um empresário de 40 anos, 50 anos, Ludmila, ouvir coisas assim tão banais, né? Porque às vezes eu vejo isso de maneira tão banal, então assim, me incomoda profundamente e isso me mostra o quanto o cliente muitas vezes, poxa, não sabe, velho. Às vezes parece não saber nada. Caiu na história, né? O teu storytelling, né? Tem storytelling igual o Ludmila comentou muito aí, a questão do que você quer, pra quê e tal. Tem questão do storytelling. Eu quero vender um produto mais caro, tem toda uma história. Pra Alisson, tem que ser um storytelling diferente. Sim. Você tem que contar a história mais longa. Você não vai comprar, você não vai ligar pra mim, Hamilton, tô comprando uma mentoria aqui, 9.997, pode levar o sócio porque eu vi um vídeo de 15 segundos. Você não vai cair nessa, eu também não vou. Sim, claro. Mas se tiver um cara lá que tá 6 meses, que só você comprar. Agora... E é mais do que a questão coach, né? Eu só vou voltar pra você. A linguagem desse cliente dessa semana que me procurou pra eu assumir... Enfim, redação, eu sou um professor de redação e tal. E o menino veio, ele quer me ajuda. Claramente você vê que ele tá com um problema ali. Então ele tem uma dor. Eu trouxe ele pro lado e tá. Mas ele é absolutamente resistente à maneira como eu tô levando pra ele. Porque a maneira que eu tô levando a coisa pra ele vai machucar. É a frase sua. Você acabou de falar a frase. Eu não vou falar o que você quer ouvir, não. Então eu tô tentando trazer nele, assim, ó, você veio por uma dor. Eu estou fazendo com que essa ferida abra de fato. Porque ou você vai fazer ou não vai fazer. Mas me parece
que ele, durante todo esse tempo, até chegar aqui nessa conversa comigo, sangrou muito nisso aí. Foi alvo fácil. Eu queria um conforto. Ele queria conforto, que é aquela pessoa que falar pra você, não, Ludmila, tá ótimo, tá super tranquilo, isso tudo que você tá fazendo tá uma maravilha. Ou não, alguém que você pode orientar, pode virar pra você. Por que alguém não pode virar pra você? Ô, Ludmila, não tá funcionando. Não tá funcionando. Você pode até identificar que essa pessoa não tá funcionando porque você não tá aplicando bem, ou talvez você não tá conseguindo contribuir e pode contribuir de outra forma, porque você não é una, você pode fazer muito mais. E com ele eu tô tentando entrar na cabeça do rapaz pra ele entender que eu quero ajudá-lo. Que eu quero de fato, mas então eu vejo ali uma dor, mas me parece um cliente perdido. Você ia continuar um pouco nessa linha, assim. É nessa linha, a questão do storytelling. Você tá com esse storytelling pra convencê-lo, que ele chegou com um jeito na cabeça dele e queria uma validação de Alisson. Ele queria uma validação. Tá na cara que ele Ele queria não uma recebeu validação. essa validação. Não recebeu. Eu falei bem assim, não, de jeito nenhum. Seu texto não é bom, seu texto tem problemas gravíssimos, olha isso aqui. Ah, não, mas... Aí, mas. É como se você ajudar alguém na empresa. Tipo assim... Você sabe que o mas é o ego, né? É, exatamente. Mas não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Mas tá igual a consultoria que eu tô Se anotando, foi esse tô tanto riscando de as coisas mas, aqui. provavelmente, e eu não quero desistir de jeito nenhum. Falei, não tem hipótese alguma, não vou devolver essa matrícula, eu quero esse menino aqui, quero ajudá-lo. Só a ponto dele virar e falar assim, não, eu não aguento essa verdade é muito dolorosa e eu vou correr dela. Pronto, casamentos acabam assim, né? Por que não pode acabar uma relação de professor e aluno? Casamentos acabam com isso. Mas então essa... Eu acho, às vezes, que o coach, Ludmila, ele vê tão bem isso, vê tão bem essa pessoa perdida, porque eu acho que ele não tá resolvendo a dor. Ele tá em cima de uma pessoa, me causa a impressão que é isso, assim, eu não sei, por isso que eu tenho um pouco de... Eu fico muito preocupado, porque assim, eu vejo que tá muito diferente de você tá ajudando. Você fica ali, sabe aquelas coisas assim, entendeu? Poxa, o Marçal não chegou onde ele chegou à toa. Ok, ninguém tá discutindo isso, não tô discutindo isso. Mas pegar um vídeo de 2 minutos do Marçal fazendo uma conta de empresa, fazendo alegorias entre uma empresa e um balde, e enchendo d'água, não é isso. Ele provavelmente entregou ali muito melhor do que aquele corte que está ali. Eu suponho que ele entregou muito mais, porque não tem condições. Eu suponho, porque não tem condições. Né? Não tem condições do cara ter chegado no dia ele chegou, fazendo alegorias entre empresa e balde d'água, porra. Pelo amor de Deus. É muito maior, né, do que isso. Tem a ver com coisas que nós estamos falando aqui. Trabalhei em muitos lugares, pra muita gente, e eu não vou falar assim do Marçal em específico, que com ele eu não trabalhei, mas trabalhei com muita gente grande do digital. E existe o rosto. E até no caso do Marçal tem um pouco disso, sim. Existe o rosto. Por exemplo, o Marçal, ele é um rosto. Ele é a imagem. Quem é a mente por trás dos negócios do Marçal? Marcos Paulo. Marcos Paulo, ele é o estrategista, é o cara que gira o negócio. Ele não fica ali o tempo todo com o rosto. Ele até é conhecido, mas ele não é tão conhecido como o Pablo Marçal. Mas não tem nenhum passo que o Marçal dá que não tá desenhado. Entendi. Então é muito mais, né? E muito mais. E aí, o que acontece? Dentro da internet como um todo, e aí os coaches, eles vão representar isso muito bem quando a gente tá falando de coaches. Claro que eu tô falando, a gente tá dando esse exemplo com esse nome, porque é mais conhecido, né? Vamos tirar aqui aqueles coaches realmente que foram reformados, né? Tem pessoas boas. Nós estamos tentando ir lá embaixo. Nós estamos indo um pouco no porão. A gente tá indo no porão, exato. O que acontece? A culpa do coach estar como ele está é do profissional, que se calou. Lembra que eu te falei que comunicação é tornar comum? O coach torna comum. Ele fala simples. O outro entende. Ele fala, eu entendi que eu tenho isso e você me ajuda com isso. Ok, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, vamos colocar o exemplo de psicólogo. O psicólogo, ele quer falar tão rebuscadamente, ele está mais interessado, claro, de novo, estou falando de uma parte. Mas a grande parte, a grande maioria, principalmente de médicos, de advogados, de psicólogos, todas essas áreas, estão tão mais preocupados em mostrar que são inteligentes, em mostrar que estudaram, que leram artigos, que a pessoa que realmente precisa daquela ajuda, ela não entendeu nada. Ela não entendeu o que ela tem, ela não entendeu como é que você ajuda, e o coach falou com ela 5 coisas simples, e ela falou, cara, agora eu entendi, então vamos. Então, por isso que eu falo, você, na linguagem, quando eu falo, não é só digital não, mas nas primeiras conversas com alguém, você primeiro fala o que ela entende. É dentro do seu programa, ou seja, depois que ela te paga, depois que está contratado, que você entrega o que ela precisa, porque agora você tem tempo para tornar aquilo hábil para ela. Você não consegue explicar para a pessoa, em 15 segundos de vídeo, uma coisa que ela não aprendeu a vida inteira. Isso é ego da sua parte querer fazer isso. Então é muito mais fácil eu falar na linguagem mais simples possível. Ela só precisa entender que ela tem um problema e que eu ajudo ela. O como, aquela entrega, o rebuscamento, a cientificidade, você vai entregar. E vocês vão conversar sobre isso depois, com tempo.
No caso, como se fosse mais uma isca, né? Exato, isca. e foi feito para isso. Na verdade, o digital ele é só um reflexo do off. Então, quando você conhece alguém, por exemplo, em algum lugar, tipo, a Milton aqui é meu amigo e tal, você vai começar a falar de artigo pra essa pessoa, você só fala quem é você, a pessoa gosta de você, então vamos conversar depois. É a mesma coisa que acontecia na vida, ela foi pro digital. Mas as pessoas estão, de novo, querendo o tempo todo mais se provar do que ajudar o outro. Aí o coach, ele sai ganhando, porque o outro ele é vulnerável. Nós temos 3 fatores importantes aqui no Brasil. O primeiro é que nós partimos de uma cultura empobrecida, onde as pessoas buscam pelo menor esforço e pelo caminho mais rápido. Então, aí vai entrar tigrinho, aí vai entrar coach, aí vai entrar tudo isso. Claro. Não é à toa que a Mega Sena não vai parar de acumular. Entende? É o menor esforço. Eu só preciso ir lá, jogar um negocinho de 5 e pouco, e um dia eu posso ficar milionário. Tem a possibilidade. E não tô contra, viu, gente? Inclusive, eu tô jogando aí também. Vai ter um bolão no final. Por que não? Por que não, né? Mas a gente não pode depender disso. Então, a gente tem toda essa fissura que vem da nossa política, que ao invés de enfatizar o esforço e recompensar o esforço, ele recompensa o não esforço. Se você não trabalhar, eu te ajudo. Se você trabalhar, eu não te ajudo com nada. Entende? E aí, isso vai para tudo. Depois, a gente tem toda a questão que eu falei da linguagem simplificada. Nós somos um país empobrecido também de linguagem. Nós temos uma enorme população analfabeta funcional. Se eu ficar falando de uma forma que, pra mim, não tá técnico. Pra mim, tá ok. Pros meus amiguinhos da faculdade, tá tudo ok. E meus amiguinhos da faculdade vão reagir nos stories. Uhul, você arrasou, como você é inteligente. É meu ego, nossa, tô arrasando. Cadê? Mas você não atinge lá. Você não atinge, você não ajuda o outro e também não se ajuda, porque o dinheiro não tá entrando. E aí você começa a ir pro terceiro ponto do brasileiro, que o brasileiro, em suma, ele é invejoso. Ele não é capaz de simplificar a própria linguagem, de sair do próprio ego. Então, eu vou só reclamar que o outro tá ganhando mais que eu. Que o outro tem mais cliente, que ele tá na frente, que ele tem visibilidade. E aqui entra uma frase emblemática. O que preocupa não é barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Não é você se igualar, mas você podia simplificar, por que você não fez isso? E aí, de novo, não dá pra colher resultado de alguém que faz todo dia, uma coisa que você faz só de vez em quando. Ah, mas eu postei quando? Ah, mas eu tirei foto um dia. Quando? Ah, mas eu apareço nos stories. Quantas vezes? E aí a gente falou que o volume, ele não é o mais importante, mas isso não quer dizer que ele não seja nem um pouco importante. Então, é claro, E se eu vou postar... de constância, né? Exato. Se você é constante, é outra coisa. Exato. E a constância, ela é uma constância, eu falo muito isso, não é constância você postar todo dia. Se todo dia eu posto uma coisa e ela tá, digamos assim, desconectada, desculpa, você gastou seu tempo. Sim. Porque aqui no digital, a gente tem que fazer uma novelinha. E novelinha não é no sentido de fingir, não. É de conectar. O outro precisa saber o que vai ver. Por isso nós gostamos de novela, gostamos de personagens. As novelas e filmes, no geral, gente, sinceramente, é a mesma história. Pega um filme de suspense. Sim. É igual. Pega um filme de terror. É igual. A linha de roteiro ela é igual, vai mudar uns pontos poucos. Nós gostamos do familiar. Então, se eu já sei que dentro ali dos stories de Hamilton, de Alisson ou da empresa vai acontecer mais ou menos XYZ, eu começo a gostar de ver aquilo. E aí, de vez em quando, a gente pode dar uma quebra de padrão, dar um inesperado. Perfeito? Se todo dia é uma coisa diferente, não tem um padrão, não tem nada, eu não consigo me familiarizar, porque é tudo novo demais. E a gente não gosta de tanta novidade assim. É por isso que a gente viaja para o melhor lugar do mundo e no quarto dia a gente quer voltar para casa. Porque o nosso corpo começa a pedir. Eu amei aqui, mas eu tô com saudade da minha cama velha. Porque o familiar agrada. Então, no digital, eu tenho que me familiarizar. Aí vem a identidade. E a identidade não é cor do post, é a sua identidade. Porque... Como é que é o seu tom de voz ali? Como é que você aparece, o seu jeito? Isso a familiarização vai fazer. vai gerar essa identidade. Exato. E quando gera a identidade, aquele cliente, eu também vejo isso demais. Aquele cliente vai querer pertencer. Ele vai querer pertencer. Que é muito diferente. Porque é muito diferente entre alguém... E eu penso muito isso, né? Que é o futuro de uma empresa. Há uma diferença muito grande entre alguém... eu vou estudar ano que vem. Eu quero estudar... quero fazer Enem, quero ter uma boa preparação bacana. Tem um monte de cursinho aqui. Eu acho que eu vou nesse aqui. Tabela tá boa, o valor tá bom. Conheço uma galera que estudou lá, belezinha. Essa é a letra A. Eu acho que esse cliente ainda não tá onde você precisa. O cliente estará onde você precisa, que ele fala assim, eu quero estudar no Áurea.
eu gosto muito quando eu pego, assim, um pai pra conversar, que o pai fala assim, ó, essa menina cismou, esse é o cliente bom. Essa menina cismou, o que vocês fizeram? Porque essa menina quer vir pra aqui. A pessoa fala de jeito, fala, alguma coisa ali você fez. Alguma coisa ali, porque a pessoa, ela quer pertencer àquilo. Você vê claramente a diferença de cliente. Não é aquele menino que está lá, só quer passar. Ele também é um cliente para mim. O dinheiro dele é importante, eu vou fazer a matrícula dele. O dinheiro dele vale como o dinheiro do outro. Em certo sentido, se você for pensar monetariamente. Mas aquele cliente não é a mesma coisa. Aquela pessoa... aquela outra pessoa, ela é a sua comunidade. Ela me transformou. Isso. É como se ela tivesse me transformado numa Porsche. Exato. Ela quase fez de mim uma Porsche. Naquele momento eu me sinto uma Porsche. Porque ela não quis ter um carrinho. E ela se sente também. Ela não tá quis. Fazendo parte do que ela queria. Ela não me chamou por um nome qualquer. Ela falou bem assim: eu quero uma Porsche. Ela falou isso. Eu sei que o Áureo não é ainda. Mas ela naquele momento falou isso comigo. Ela não falou uma marca de carro qualquer. Ela falou: eu quero estudar aqui. Eu considero que isso aqui é a Porsche, porque isso aqui vai me levar em algum lugar. Então, isso só é possível quando aquela pessoa se identificou com alguma coisa sua. Ela encontrou alguma coisa ali em você. E eu acho que isso é o valor principal, né? Isso vai, bicho, pode parecer que até uma hamburgueria, não é? Mas cara. E o storytelling de uma hamburgueria é muito profundo, porque as duas melhores hamburguerias, na minha opinião, elas têm um storytelling muito profundo. E eu sempre me pergunto, gente, eu gosto mesmo do lanche? Ou eu gosto da ideia de comprar aqui? Sim. Porque essas coisas, elas são sentimentais, então elas se confundem mesmo, entende? E a gente defende... Anteontem eu tava falando sobre essa hamburgueria e eu fiz 3 pessoas irem comprar. Eu sou aquela pessoa que vende tudo que gosta. Tudo que eu gosto, sai vendendo, assim, sabe? Sim. E no caso de vocês mesmo, do Áureo, o que é interessantíssimo entender que isso vai ter em muitos negócios. Vocês têm 2 públicos. Então, para quem? Aqui ele se subdivide. Isso é natural. Isso aqui é muita responsabilidade, porque aqui dificulta no nível muito mais hard essa comunicação. Nós temos o adolescente, né, o jovem, e essa linguagem, ela é uma. E aqui a gente desperta a vontade, a gente toca na dor, tudo certo. Só que a gente tem o pagante. Exatamente. Quem passa o cartão? Exatamente. Papai e mamãe. E aqui tem um choque de geração, de comunicação, do que eles enxergam. E se nós vamos ter 2, 3 pais que vão fechar só porque a filha quis, tem que eles precisam ver dentro da comunicação deles. Tá, ela quer muito. Mas e aí? Por isso que eu não saio da venda. Você acabou de falar o motivo que eu falo com a Milton que eu não saio da venda. A gente passou por isso do tráfego, né? Essa questão da divisão de público, né? Que eu não vou fazer muito importante. E quando chega lá dentro, que não você tenha colocou lá choque, dentro... que você consiga falar com os dois, não com no mesmo anúncio, óbvio que não, mas que um não se choque. Você tá entendendo? Porque uma hora essa filha... não, eu vou fazer completamente diferente então. Vou ser tão diferente. E o que acontece? A filha pega o celular e fala assim, tá vendo, Áurea? Isso vai acontecer. Sim. Então, assim, eu tenho que conversar com esse jovem, mas eu não posso fugir tão completamente da minha segunda comunicação. E também não posso, quando eu estiver conversando com os pais, fugir demais da minha segunda comunicação. Por quê? Aí gera hipocrisia. E aí, esse negócio, quando ele não começa a bater, eu não sei mais quem é o Áurea, se eu fizesse isso. Né? Vocês não fazem, mas se esse caso fizesse isso. Perfeito. Quem é esses caras? É esse aqui que a minha filha viu ou esse aqui que eu vi? Nesse momento, as 2 versões são ótimas, mas pelo simples fato de serem contundentes demais, elas estão colidindo, esse fechamento não vai acontecer, porque a venda ela só acontece com confiança. Entende? E a confiança, ela vai vir de tudo. Ela vai vir da imagem. E quando a gente fala imagem, não tô falando de roupa. Quando eu falo imagem, é postura. E é postura em todos os sentidos. Como é que essa pessoa te enxerga? A imagem é isso. Aí, uma hora ou outra, a roupa, ela vai conduzir isso, vai te ajudar a conduzir isso? Ajuda. Não é taxativo também. Porque o que a gente mais vê são pessoas que se vestem muito bem, mas com 30 segundos de conversa, a postura... Perdeu tudo. Exatamente. A imagem, ela é um conjunto. Eu falei, quando eu falo do comercial, sei que a gente tá caminhando pro fim aqui, passa muito por isso. Eu não consigo sair da venda, eu falo isso com a Milton, porque essa é a grande questão. Porque aí eu falo com tranquilidade. Nada de moderno, nada disso. Não. Colocou o pai e a menina conseguiu levar esse pai pra lá, eu vou fechar. Eu vou fechar porque aí eu já preciso encontrar o limiar do que ali existe com a menina, da expectativa dela e do que esse pai de fato tá esperando. Esse pai tá esperando um monte de outras coisas muito diferentes dela. Muito diferentes. Você vê isso claramente notável. Ele te testa, inclusive. Ele te testa sobre, mas isso aqui, mas não sei. Se você não tiver um nível de habilidade muito bom, pra deixar de maneira muito clara e de maneira segura que ele tá saindo de lá e tá tomando uma decisão maravilhosa pra filha, você não consegue fechar. Então, isso que você tá falando é decisivo. E aí, realmente, para eu gerar confiança de ter alguém na venda que consiga fazer isso, é difícil.
Eu falo sempre quando eu falo, meu, tá difícil, eu não durmo. Eu não durmo, porque eu acredito na minha venda. Eu acredito na minha venda. Mas deixa eu te falar, Alisson, a Não é venda, fácil. isso é muito. Quando eu vou treinar um comercial mesmo, recentemente eu fiz um treinamento para uma clínica, e aí eles me entregaram assim: esses aqui são os nossos melhores currículos. Eu falei, cadê os piores? Eu falei, pode levar os melhores agora os piores. Luz, do que você tá falando? Venda é uma coisa que quanto mais, desculpa quem se sentiu ofendido com isso, mas quanto mais experiência essa pessoa diz ter, mais difícil vai ser você colocar ela dentro da sua venda. Então, o meu modelo de negócio, de estratégia, eu prefiro pegar uma tela em branco, mas uma tela em branco com muita vontade, com muita sede, Também gosto desse e aí eu perfil. modelo a técnica dela. O que tem que ser olhado? O que você não modela? Você não modela a força de vontade. Não é trabalho do gestor fazer isso. Porque o gestor tem que inspirar. Cara, tomara que inspire, tem que inspirar mesmo. Mas eu vou pegar uma pessoa que depende dessa inspiração, que não é todo dia que dá pra Todo dia inspirar. ter que inspirar alguém. Exato. Brincadeira. E comunicação. A comunicação, ela melhora com livros, ela melhora com fonoaudiólogo, ela melhora com repertório, mas eu preciso que essa pessoa se comunique. Eu não tenho tempo para esperar ela aprender a se comunicar. Ao contrário, quando ela quer vir pro comercial, ela tem que ter aprendido a se comunicar antes. Eu tenho um problema de timidez? Vamos melhorar isso então. Eu não consigo falar bem, fonoaudiólogo? Eu não tô conseguindo falar no tempo certo. Vai pro YouTube, procura exercícios e vai fazer. Depois você conserta isso, você vai pro comercial. Não dá pra eu pegar uma pessoa e modelar a comunicação dela, é muito demorado. Isso não é válido para um negócio. Então, venda, ela é comunicação. E Comunicação e força de vontade, você pegaria uma pessoa sem experiência nenhuma. Nenhuma. E eu te garanto que eu entregaria a melhor comercial pra você. Porque o meu melhor conselho de vendas é 3. Vou dar 3 dos melhores conselhos de venda pra qualquer comercial. O primeiro é: chame a dor das pessoas pelo nome que elas dão. Eu tô cansada de ver pessoas corrigindo o cliente. Como se isso fosse imensamente importante. De novo, ego, deixa eu mostrar que eu sei. Deixa eu mostrar que ele tá errado. Então, vamos lá. A pessoa chega e ela fala assim, vou dar exemplo de tráfego. Vamos cutucar Milton agora, tá? A pessoa chega e ela vai falar assim, vou colocar o passivo e o ativo. O passivo é assim, ó. Aí chega o lead, né? O lead é cliente. Chama de burro. Você acabou de chamar a pessoa que você quer que compre de você de burro. Indiretamente. Eu sei que não foi a sua intenção, mas o cérebro dele entendeu assim, tá? Você acabou de colocar ele mais distante de você, com uma simples frase. A outra, o cliente vira e fala assim, é porque a gente já fez anúncio, né? Ali no turbinado Instagram. Não, é porque o turbinado Instagram não é anúncio, né? Sério? Isso impacta tanto assim na sua venda? Você precisa disso? Ele não é um gestor. Nesse momento, eu tô corrigindo coisas que não vão fazer eu vender. Ao contrário, tá me afastando. Por quê? O vendedor professor, né? Você tá sendo professor e ele não tá ali didático. pra isso. Ao contrário, ele sabe que ele não sabe tanto quanto você, não tá te contratando. Entende? Então, assim, é muito interessante você chamar a dor dela. Então, se ela falou que é anúncio no Instagram, fala anúncio no Instagram. Então, né, você falou aí que fez anúncio no Instagram e não deu certo, deixa ele entender, porque se é dessa forma que ele entende, aí depois, de novo, depois que ele te pagou, vocês têm um contrato, vamos sentar aqui e vamos conversar? Por exemplo, a gente até fala, né? Normal a gente falar anúncio no Instagram, mas é que aqui a gente nem considera anúncio. Depois aí você, de novo. Aí você vem e alinha todos esses pontos soltos. Na hora da venda não é lugar pra isso. Não dá Perfeito, tempo. claro. Não dá tempo você dar uma aula e vender ao mesmo tempo. Ou você dá aula e perde a venda e se sente um sabichão, ou você vende. E pra vender simplicidade, chamar a dor como ele chama. Como é que ele chama isso aí? Ele chamou foi de anúncio? Não é anúncio. Entende? Perfeito. Teve um dia mesmo que é uma doutora, né? E aí veio uma paciente e ela falava assim, eu quero tirar minha verruga. E ela falou assim, não, a gente vai tirar essa verruga hoje. Acabou. É verruga. Ela falou, verruga não vai? Perfeito, Então é verruga. isso. Pronto. Acabou. O momento que ela fala assim, a verruga você quis dizer, né? Acabou. Ela acabou de afastar. Isso, gente, não é uma coisa que a pessoa tá lá e pensa assim, nossa, eu não vou mais comprar de jeito nenhum porque ela me corrigiu. Não. Não é isso. Não é algo que acontece como no se fosse cérebro imediato, lógico. não. É completamente instintivo. Pode O ser que daqui instinto 6 meses ela não volte. Essa que é a questão. Exatamente. Já tá fazendo mesmo. Mas, Exatamente. ela não vai esquecer daqui. Exatamente. Eu concordo muito com isso. E o terceiro conselho, esse é fatal, é pessoas gostam de comprar de pessoas semelhantes. Então, uma coisa muito importante é você não é você mudar quem você é, claro que não. Tem que ter a sua identidade, a gente já falou disso inúmeras vezes, mas se adeque. Se adeque a quem você está falando. Então, por exemplo, quando a gente está falando com uma pessoa mais simples, vamos supor, ela é uma pessoa que ela não é alfabetizada. Vamos dar esse exemplo. A gente vai falar mais simples ainda.
Não, a gente tá falando com uma pessoa que ela é um cientista. Não quer dizer que eu vou ficar falando palavras difíceis. Mas eu vou elevar um pouco o nível dessa conversa. Você tá entendendo? Fica assim, ó. Claro. Nem acima, nem abaixo. Mas esteja preparado pra isso. É isso que é um ponto que os comerciais, eles não estão em repertório. O cara não lê um livro. Ele não tá preparado nem pra ficar simples, porque às vezes ele tem ego demais. E nem tá preparado pra Nem conversar consegue de dar igual pra elevada igual com porque uma ele- pessoa Porque de ele tem muito um teto repertório. que ficou pequeno. Exato. Quando você tá aqui, ó, nem abaixo nem acima, essa venda vai acontecer, porque ele tá te enxergando como igual. E na hora da venda tem que ser igual. É claro que tem toda aquela questão de autoridade, mas a pessoa ela tem que se sentir confiante também. Então, e sempre, eu falo isso que é muito importante na hora da venda, a sua convicção vale mais que o seu conhecimento. Lógico que você tá querendo dizer, você vai ver gente que não sabe tanto. Vendendo mais, porque tem convicção. Porque se você sabe muito e na hora de você falar, você não tá convicto do que tá falando, porque na hora da venda, não é mentir, mas é estar tão convicto que se você falar que o céu tá verde, o outro sai pra ver se tá mesmo. Porque, cara, o jeito que você falou não tem como, tem que estar verde. Então, eu preciso ter convicção do que eu tô falando. E o seu comercial, Alex, ele só vai ter convicção do que tá falando se ele acredita na sua empresa tanto quanto você. Essa pessoa que tá no comercial, ela tem que olhar pra empresa e amar tanto quanto o dono. E isso realmente é difícil de ter. Por isso que é mais fácil você plantar isso numa tela em branco. Como é que você planta isso com recompensa? Porque eu vou te falar. A primeira pergunta que eu faço pra um comercial, quando eu vou contratar pra alguma empresa, é: quanto você quer ganhar? E se ele me falar, se ele demorar pra me responder, se eu perceber que ele deu uma meta muito baixa, não serve. Eu prefiro dizer pra ele que no momento nós não conseguimos chegar nesse ponto, que eu tenho pra fazer isso, mas eu quero que ele me dê uma meta alta mesmo. Porque pra começar a galera tem que gostar de dinheiro. E não tem que ter vergonha de gostar de dinheiro, não. Se a pessoa tem vergonha de gostar de dinheiro, ela não serve pra vender. Sabe por quê? Você só tem vergonha de vender aquilo que você não acha que realmente transforma a vida das pessoas. Se o que você faz transforma a vida das pessoas, de uma forma ou de outra, então é egoísmo seu não vender aquilo pra ela. Simples. E o seu comercial tem que ter isso em mente. Eu não tô fazendo aqui só uma troca de dinheiro. Eu vou transformar a vida dessa pessoa. Ela vai entrar aqui no Aura, ela vai sair daqui vencedora, eu tenho certeza. O que eu tô dando aqui pra ela é uma nova chance de ter o sonho dela. Quanto isso vale? Mas ele tem que acreditar, não pode ser discurso. Então, por isso que a própria empresa, ela tem que ter uma identidade tão forte e quando ela tem, ajudar até que as pessoas que venham contratadas, elas venham com isso. Eu quero muito ir pra esse lugar. Eu quero trabalhar com o Alisson, eu quero trabalhar com o Milton. Entende? E quando ela tá ali, parece que ela realizou um sonho, e de fato é. Aí a coisa começa a andar. Então não dá pra só pegar uma pessoa porque ela tem 5 lugares no currículo que ela foi comercial. E aí? Se ela chega no Aura, ela não acredita na empresa de vocês. Não tem convicção, não tem amor, não tem força, sabe? E ela pode não ter nenhuma técnica, isso a gente molda depois. Mas se ela tem convicção e ela acredita na empresa, ela vende. Perfeito, maravilha. Uma ótima forma de encerrar, né? Hoje foi mais uma mentoria do que o Pô, podcast. Não, hoje adorei o papo com você, Lu. Foi É ótimo. A gente vai ter que marcar mais vezes, eu Foi uma também mentoria gostei. aqui, né? Foi uma Adorei. mentoria. Vou ficar ali pensativa Muito agora. bom, Falar, caramba. muito bom. Obrigado mesmo, Muito minha bom. querida. Te agradeço Uma demais. grande honra estar com vocês, É gente. isso, eu que agradeço. A gente sabe muito bem, assim, que a vida é corrida, a correria de todos nós é muito grande. Mas a gente sabia que ia ter um bate-papo bem legal aqui sobre a empresa. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. Viu? Aí pode contratar o comercial, pode delegar que eu treino pra você. Fechou. Depois dessa mentoria Tá aí, né? fechado. Muitíssimo obrigado, né? É isso, galera. Então, ó, um beijão pra todo mundo. Mais um episódio do Conversão. Fiquem ligados, a gente vai ter outros aí na sequência. Todos os meses, 2, né, Hamilton? Pelo Sim. menos 2 garantidíssimos. Com Saúde Áurea, com Cíntia e com Iana. E comigo, com o Hamilton aqui. Isso aí. Levando esse bate-papo legal. Galera, Isso aí. valeu. Até a próxima. Até. Prazer. Valeu.